Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Pai, essa é a nossa oração, Deus, nessa noite, ao começar esse culto. Esse, Deus, é o desejo, Deus, do nosso ser, Deus, ter um coração como o teu. É por isso, Deus, que nós te pedimos que o Senhor venha trabalhar, Deus Santo, na nossa vida, no nosso coração. Que o Senhor venha, Deus Santo, ministrar, Deus, de uma forma profunda, Senhor, através das pessoas, Deus, que estão participando conosco ao vivo, ou pessoas que ouvirão em outro momento, Senhor, esse culto, os louvores, a Tua palavra. Que o Senhor esteja falando, Deus, ao coração de cada um, e que o Teu nome seja um único nome glorificado. É no nome de Jesus, Deus, que nós oramos. Amém. Boa noite, você que está na sua casa, nos acompanhando através da internet. É muito bom nós estarmos aqui um domingo mais na presença do Senhor, mas um momento que Deus nos dá o privilégio de nós podermos nos reunir e poder cultuar ao Senhor, né? Eu gostaria que você, onde está, pudesse acompanhar conosco a leitura da palavra de Deus. O Salmo de número 51 tem a ver com a música que nós cantamos anteriormente. Salmo de número 51 diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, o meu pecado sempre me persegue. Contra ti pequei e fiz o que reprovas, de modo que justa é a tua semente, e tens razão em condenar-me.
Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, no coração me ensinas sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco serei do que a neve. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que me esmagastes exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Creia em mim, Senhor, um coração puro, ó Deus, e renova um espírito estável. E aí o salmista continua relatando sobre esse salmo tão precioso e tão bonito que nós vemos aqui no Salmo 51, momento onde ele reconhece que ele precisava de uma transformação de coração. Meu desejo para você nessa noite, minha oração, é que Deus transforme o nosso coração, que a gente tenha consciência realmente de quem nós somos, e tendo essa consciência, que a gente caia de joelho diante de Jesus, clamando pelo coração igual dele, um coração que ame, um coração que perdoe. Eu gostaria de te convidar, você que está na sua casa, para louvar a Deus junto conosco. Vamos louvar ao Senhor, vamos declarar assim, ainda em oração: reina em mim, Senhor, que os meus planos possam cair por terra e que eu possa viver os teus planos. Que esse seja a oração da tua família, onde você está nessa noite. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Podemos cantar mais uma vez essa música e fazer dessa canção uma oração, um desejo profundo. Senhor, queremos que o Senhor venha reinar em nós, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor. Amém. Por enquanto o violão vai sendo tocado, eu gostaria de ler junto com os irmãos Malaquias capítulo 3. Malaquias capítulo 3, o versículo 10, ele diz o seguinte: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Põe-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vou abrir as portas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Palavra de Deus, promessa de Deus para nós. Teremos um momento agora especial de adoração no nosso culto, de poder contribuir com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, né? A palavra de Deus diz assim: tragam, né? Nesse momento nós não podemos trazer, mas sim nós podemos acessar aí o nosso computador, nossa internet, o nosso celular e poder fazer a transferência bancária, né? A conta da igreja está passando aí para os irmãos. Teremos esse momento especial agora, por enquanto, que estaremos louvando ao Senhor através de um cântico. Você terá o privilégio de louvá-lo através da tua contribuição. Nós precisamos entender que o reino de Deus não parou. O pastor Roberto vai mencionar e vai pregar sobre isso hoje, né? Deus, ele não está em quarentena. Então o reino dele, o obrar dele, o
agir dele não parou. As necessidades continuam mais do que antes. Então, mais do que antes, você e eu precisamos exercitar a nossa fidelidade, precisamos compartilhar daquilo que nós temos. Teremos esse momento agora de poder compartilhar, de poder adorar a Deus, de poder ofertar ao Senhor através da transferência bancária, depositando os nossos dízimos e as nossas ofertas ao Senhor. E tudo que há em mim, entrego meu viver, por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rebati, os meus direitos dou, orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto essa canção de entrega de Jesus, e o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz. Meu sonho é ser a ti, teu nome dar louvor, sentir tua alegria, partilhando a tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Amém. Eu entrego tudo a ti. Quero agradecer ao Senhor pela tua vida, agradecer a Deus pela tua generosidade, pela sua liberalidade também, porque Deus tem honrado e tem abençoado a Igreja Batista Creia e cada um dos compromissos, apesar da situação que todos estamos vivendo no país, tem sido saudado por conta da generosidade, da liberalidade, da fidelidade dos irmãos como você, seja membro da igreja ou não. Isso tem sido também uma experiência diferente. Nós estamos tendo as nossas reuniões aqui dentro do templo físico, onde temos aquele momento de ofertório, mas temos percebido a grande liberalidade e generosidade de pessoas como você que tem feito transferência bancária, tem ido ao banco até diretamente e feito depósito ali. A Igreja do Senhor Jesus Cristo não para. Nós não temos como projeto e como teologia a prosperidade, no sentido daquela teologia que prega que você tem que dar, e quanto mais você dá, mais Deus vai te dar em troca em termos econômicos. Mas nós cremos que Deus abençoe e honra sim aqueles que são a Ele fiéis e que são generosos também. Eu quero agradecer, orar agradecendo pela tua vida e pela tua família. Muito obrigado, Senhor, por essas pessoas que têm contribuído de forma muito liberal, voluntária, com generosidade para a tua casa, para a tua obra, e que jamais lhes falte o pão de cada dia, jamais falte também na sua mesa a tua graça e a tua paz, em nome de Jesus. Amém. Pastor Marcos citou há pouco exatamente o tema que estaremos abordando nessa noite, o tema da nossa mensagem. E o tema é exatamente esse: Deus não está de quarentena. Na realidade, Deus nunca fica de quarentena. A Bíblia, aliás, apresenta várias situações onde pessoas entraram em quarentena.
O próprio Senhor Jesus Cristo também teve a sua quarentena quando estava no deserto antes de chamar os apóstolos, e ali ele foi tentado pelo diabo, mas aquela foi uma quarentena do homem Jesus, o ser humano, é o Jesus físico que encarnou. Então ali houve uma quarentena do Jesus humano. Agora, Deus nunca entra em quarentena, e a Bíblia é muito clara e específica a respeito disso. E eu gostaria que nessa noite nós tivéssemos esse momento, breve momento, de reflexão a respeito desse assunto. E a Bíblia é também muito pródiga quando mostra o cuidado de Deus o tempo inteiro para com todos nós. É um Deus que está presente, é um Deus que se faz presente, é um Deus que está permanentemente caminhando comigo, contigo, quando não, nos levando inclusive no colo. Um texto muito próprio para essa noite, que Deus colocou no meu coração, foi o final do versículo 5 do capítulo 13 do livro de Hebreus. O autor de Hebreus é alguém que a Bíblia não menciona o nome, digamos, é um autor desconhecido, um dos poucos do Novo Testamento. Porém, o texto de Hebreus capítulo 13, versículo 5, é uma citação do Antigo Testamento. E eu quero deixar o final do versículo como base para a nossa reflexão nessa noite. E diz ali o seguinte: de maneira alguma, isso é Deus falando, diz o autor de Hebreus, de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. De maneira alguma deixarei você, nunca, jamais o abandonarei. E é isso mesmo. Deus realmente não está de quarentena e Ele nunca fica em quarentena. Deus nunca se isola, nunca se isolou e jamais se isolará do ser humano. O homem pode tentar até, inclusive, se isolar de Deus, como muitos têm tentado fazer. O ser humano pode tentar o tempo inteiro ignorar a existência de Deus. Porém, a Bíblia é muito clara quando mostra que a recíproca não é verdadeira, que Deus jamais ignora o ser humano, Deus jamais se isola, e muito pelo contrário, é um Deus que se faz presente em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Certamente não existe consolo maior, não existe segurança maior, inclusive, talvez até especialmente nesses tempos de isolamento social, do que saber que Deus está conosco o tempo inteiro. Deus está contigo todos os dias. Quando nós temos essa noção, e é isso que eu gostaria que nessa noite você assimilasse bem, quando se tem essa noção clara, tudo fica mais fácil, porque sabemos que não estamos sozinhos. A Bíblia nos mostra, e não poucas vezes, passagens quando Deus é um Deus que vive em comunhão e um Deus totalmente sociável. É um Deus que está sempre presente em todos os momentos da nossa vida. É muito interessante isso. Esse texto que eu li em Hebreus capítulo 13, o versículo 5, ele é bem interessante porque ele é muito enfático. E diz ali: de modo nenhum te deixarei. Se você pegar esse texto lá na língua em que ele foi escrito, que foi o grego, no original, a língua original do Novo Testamento, e for olhar esse texto literalmente, é bem interessante porque ele é muito enfático mesmo. Por isso que termina nunca jamais. Essa expressão é de uma ênfase muito grande. E literalmente o texto diz assim: de modo nenhum te deixarei, nem de modo algum te abandonarei. É Deus dizendo o seguinte: não depende de você, não depende do homem, mas depende de Deus. É Deus dizendo: olha, sem chance de eu te abandonar. Nada que você faça, absolutamente nada que aconteça, fará com que eu te abandone
ou me isole de você. Já parou para pensar nisso? Deus é um Deus sociável. E de fato, Ele coloca isso muito claro, porque existem várias passagens na Bíblia que apontam para essa verdade da presença de Deus permanente conosco. A verdade de que Deus, independentemente, inclusive das nossas ações, Ele jamais, e Ele fala isso e repete isso várias e várias vezes, jamais Ele se isolará do ser humano, jamais nos abandonará. Meu irmão, em tempos de coronavírus, em tempo de isolamento social, eu não consigo encontrar uma mensagem da Bíblia mais reconfortadora do que essa. Deus está presente em toda e qualquer situação. Queria citar um texto muito próprio também, eu já inclusive preguei algumas vezes baseado nele, em Josué. Por exemplo, lá em Josué capítulo 1, versículo 1 até o 9, apresenta Josué assumindo a liderança de Israel no lugar de Moisés. E aí Deus conversa com Josué, e Deus se manifesta a ele. E o versículo 5 diz aqui, Deus a Josué: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Diz o verso 5. E ele continua. O verso 6 diz: esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que eu jurei a seus pais lhe daria. E diz o verso 7: então somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas e por onde quer que andares. E continua: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite. Para quê? Para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Aí então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. E o verso 9 encerra dizendo assim: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Meu irmão, esse texto é muito interessante. Eu já preguei várias vezes baseado nesse capítulo 1 do livro de Josué. E cada vez que eu abro esse texto e leio, e Deus apresenta e fala algo ao meu coração, Deus sempre apresenta uma novidade. Uma coisa que eu percebi na leitura desse texto esta semana é Deus dizendo para Josué o seguinte: olha, Josué, eu vou estar contigo onde quer que você andar. Josué, Moisés faleceu, você vai assumir a liderança e eu vou estar contigo. É uma promessa que Deus faz a Josué, por onde quer que você ande. E Deus não atrelou absolutamente nada à presença dele com Josué. Às vezes a gente lê esse texto e mistura o que Deus está dizendo. E imaginamos que Deus esteja atrelando a presença dele com Josué à sua fidelidade. Ou seja, Josué, se você for fiel, se não se apartar da tua boca o livro desta lei, se você meditar dele dia e noite, aí eu vou estar contigo. O texto não fala isso. É muito interessante. A fidelidade de Josué não vai determinar as ações de Deus. A fidelidade ou infidelidade de ninguém vai determinar a ação de Deus. Deus é Deus. E Paulo diz isso. Ele é fiel, ainda que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel. Então Deus não depende da nossa fidelidade para estar conosco. Aí você pode pensar: bom, então tudo bem, eu não preciso ser fiel, não preciso ter comunhão, não preciso colocar em prática isso que ele diz aqui a Josué: não se aparte da tua boca o livro desta lei, medita dia e noite, porque ele vai estar comigo independentemente disso.
Verdade, vai estar sim. Só que tem um detalhe. Nesse texto aqui, o que Deus diz para Josué é o seguinte: Josué, não se aparta da tua boca o livro desta lei, medita nele de dia e de noite, para que você seja bem sucedido. Deus não atrelou a fidelidade de Josué à presença dele, Deus, na vida de Josué, mas disse: olha, mas se você agir assim, você vai ser bem sucedido, você vai prosperar. Aí sim, o sucesso, a prosperidade de Josué, as conquistas que ele poderia vir a ter, dependeriam sim da sua relação com Deus, da sua intimidade, da sua fidelidade, mas a presença de Deus não. Percebe que Deus fala primeiro para Josué: eu vou estar contigo onde você for. Aí depois Deus diz a Josué: Josué, você seja forte, você seja corajoso, não se afaste da sua boca o livro desta lei, medita de dia e de noite, para que você seja bem sucedido. Não para que eu ande contigo, não para que eu caminhe contigo. Deus não impõe condição para caminhar com você. O que ele apresenta é a bênção de nós caminharmos com ele e permitirmos que ele opere na minha e na tua vida. Essa é a questão. Ou seja, Deus é um Deus presente. Se o homem dependesse da sua atitude para que Deus se fizesse presente na sua vida, não sobraria ninguém. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos o quê? Consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Quem deu o passo em direção a quem foi Deus? Eu, você, o ser humano, estávamos distantes de Deus, mas Deus não quis se isolar de nós. Deus decididamente é um Deus sociável, e Ele não quer viver isolado da minha relação com Ele, ou da tua relação com Ele. Em Deuteronômio, no capítulo 31, verso 6, esse texto aqui que lemos, estarei contigo, Moisés fala para Josué. Quando Moisés está terminando o seu ministério, a sua vida, e aí ele já vai entregar o seu cajado para Josué, porque ele já iria morrer, e a partir de Josué daria continuidade ao ministério. Nós lemos lá no capítulo 31, verso 6 de Deuteronômio, o seguinte: sejam fortes e corajosos. Veja, falando ao povo de Israel agora, não a Josué. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Meu irmão, que mensagem extraordinária é essa de Deus a um povo? Mas eu vejo aqui não a mensagem de Deus a um povo só, Israel. Eu vejo uma mensagem de Deus a todos os povos, uma mensagem de Deus a mim, uma mensagem de Deus a você, para a tua família, no momento de grandes preocupações com a situação do coronavírus, no momento em que muitas famílias estão angustiadas com perda de emprego, queda da renda familiar, no momento em que pessoas estão desesperadas pela questão de saúde, inclusive, algumas estão em leitos de hospitais, no momento em que o pânico parece que toma conta e as redes de televisão e as mídias apresentam só a catástrofe, a coisa que está indo de mal a pior, nós temos que nos isolar e cada vez mais isolado. Lê isso aqui, para mim é um bálsamo, porque é Deus dizendo o seguinte: não fiquem apavorados, calma, não se apavore por causa de coisa alguma, não se apavore por problema nenhum, não tenha medo, é o tempo de descansar no Senhor. Por quê? E aí o texto explica: pois o Senhor, o seu Deus, está com você. O seu Deus vai com você onde você for, Ele não vai te abandonar, Ele não vai entrar numa quarentena, nunca os deixará, nunca os abandonará, percebe? Por isso que o autor de Hebreus dá aquela ênfase: nunca, jamais
Ele te abandonará. É como Deus dizendo: jamais, não tem chance, eu não vou te abandonar. Você pode virar as costas para mim, mas eu nunca vou te abandonar. Ah, coisa extraordinária essa mensagem do Senhor. Em Mateus capítulo 28, versículo 20, aquela clássica passagem onde Jesus Cristo está se despedindo dos apóstolos e vira para eles e diz o seguinte: olha, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis, completa ele, que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, indefinidamente estarei com você dia a dia. Um outro texto maravilhoso que eu queria citar para você é Isaías capítulo 41. Isaías capítulo 41, versículo 10. Um problema de som aqui. Vou trocar de instrumento. Obrigado. Isaías 41, verso 10. É interessante porque o texto de Isaías 41 diz assim, olha: por isso não temas. Novamente, não temas, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. É o Deus que diz: olha, não tema, eu estou contigo onde você for. Aí você pode ainda pensar numa última questão que eu queria apresentar aqui. Aí você pode dizer o seguinte: olha, se Deus nunca se isola, se Deus está sempre conosco, então por que existe o coronavírus? E por que existe também tantos males e tanta maldade na sociedade, se Deus diz que está presente, independentemente de mim e de você? Ele diz: eu estou com você. É importante nós entendermos que a promessa de Deus é estar conosco sempre, e não de nunca termos problemas, provações, lutas e até tristezas e angústias. A Bíblia nunca promete isso. Deus promete estar conosco sempre, inclusive nas angústias, nas tristezas, nas provações e situações como essa. Nós vivemos dentro de uma sociedade que tem sido dominada, assim, a Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. Nós colhemos os frutos dos nossos erros. O ser humano colhe o fruto das suas más escolhas, das suas coisas erradas, enfim. E Deus é o Deus que está sempre presente, apesar de nós, apesar de tantas coisas ruins que nós podemos provocar para nós mesmos. Deus diz: eu vou estar presente, apesar de você eu vou estar presente. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E eu quero encerrar com essa reflexão, dizendo o seguinte: olha, a Bíblia deixa muito claro que o desejo de Deus é estar perto de nós, de forma muito intensa. É tão próprio isso, e a Bíblia fala isso com tanta propriedade e com tanta intensidade, que a própria encarnação é exatamente a demonstração maior desse desejo de Deus de estar conosco. O que quer dizer Emanuel? Deus conosco. Jesus é o Deus conosco. Deus se encarnou para poder estar conosco, caminhar conosco, morrer por nós, ressuscitar por nós. Emanuel é o Deus conosco. E veja que coisa extraordinária. Isso mostra o quanto Deus deseja realmente se socializar comigo e contigo. João 14, 23, eu vou encerrar com esse texto, quando Jesus Cristo diz o seguinte: olha, eu e o Pai o amaremos, viremos para Ele e faremos nele morada. Ah, meu irmão, que coisa extraordinária. Deus não apenas quer estar conosco, não apenas quer viver conosco, mas muito mais, algo muito mais intenso, que é viver dentro de nós. Estaremos convosco, habitaremos dentro. Pode imaginar
um desejo de presença mais intensa do que esse? De estar dentro, de estar tão presente que se torna um dentro de nós. É algo extraordinário. Então esse é o Deus que jamais vai entrar em quarentena. É o Deus que diz: olha, eu estou contigo, não temas, eu estou contigo. Você está passando por luta nessa hora, está passando por provação nesses tempos de isolamento social, você está deprimido, você está angustiado nessa prisão dentro de casa, ou você está aflito porque está com dificuldade econômica, perdeu o emprego. Lembre-se, Deus está com você. Não temas, confia, porque Deus está presente. Que Deus te abençoe ricamente e sinta a graça do Senhor no teu coração. Amém. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Amém. Deus cuida de mim. Amém. Vou estar orando, encerrando esse tempo de adoração que tivemos juntos online. Pai, muito obrigado pela vida de cada pessoa que está nesse momento conectada conosco através das redes sociais, também aqueles que estarão ao longo da semana e outros dias participando deste momento. Que o Senhor esteja derramando graça e paz em cada lar, em cada coração, em nome de Jesus. Amém.